Oi, meus amores! Olá, meus amores! Boa noite! Que alegria no meu coração! Que alegria no meu coração tá aqui mais uma vez em uma live com vocês, meus amores! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos aqui na minha alma, no meu coração, na minha essência. Eu vou dizer a verdade para vocês, tá? Eu amo fazer lives. Eu só não faço live todo dia, porque realmente nesse período em que eu tô criando tantos cursos, tantos conteúdos, tem sido muito desafiador a administração aqui do meu tempo com todos os meus papéis. Mas a minha vontade era de estar fazendo live aqui com vocês o tempo todo. Oi, Paulinha, amada, que delícia ter você aqui. Gratidão, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar de mais um tema forte, né, gente? Um tema profundo aí. Hoje a gente vai falar sobre os vícios e da onde vêm os vícios, quais são as raízes dos vícios, que feedback e que informação estão por trás dos vícios, né? Esse é um assunto que cada um de nós, né, todos nós temos aí dentro da nossa árvore genealógica, temos dentro da nossa família. Então é um assunto que é sempre bom a gente cada vez mais se aprofundar, saber, né, o que está ali de informação para cada um de nós. Então sejam todos muito bem-vindos, meus amores, para começarmos essa segunda-feira aí, ó, com chave de ouro. Começar a segunda-feira com uma informação importante, relevante para você, para sua vida, para todo o seu sistema. Ah, muito obrigada! Transforme o seu relacionamento. Transforme o relacionamento. Ai, que linda! Como é que é seu nome? Que lindo, que delícia que você adora o meu trabalho. Nossa, me sinto honrada. Me sinto muito honrada, muito lisonjeada. Você é muito bem-vinda aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui, meus amores. Eu tenho tanta gratidão por essa ferramenta, pelas mídias sociais de um modo geral. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Ô, Michele, que linda, seja bem-vinda. Nesse momento de pandemia, onde a gente nunca precisou tanto, né? Isso não foi assim por acaso, foi providencial. As mídias sociais, o marketing digital, de um modo geral, para que a gente possa ter aí uma ferramenta, uma oportunidade de acessar o maior número de pessoas possíveis. E quero falar para vocês também que eu tô amando, sabe? Eu tô amando falar sobre esses temas que eu tenho trazido aqui. Oi, Aluma! Boa noite, meu amor! Sobre esses temas com a visão sistêmica familiar, porque eu vejo que isso tem tanta profundidade, gente. Eu vejo que isso tem tanta informação para cada um de nós dentro do nosso campo sistêmico, né? Dentro da nossa família. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, sabe o que eu quero aqui pedir para vocês? Sabe o que eu quero aqui solicitar para vocês? Que vocês mandem esse aviãozinho para o maior número de pessoas possíveis para acessar essa informação aqui, tá? Manda esse aviãozinho para entrar nessa live agora. Às vezes você pode encarar o vício apenas como o álcool, como as drogas. A gente vai falar hoje aqui sobre o cigarro. Quem aí na sua vida fuma? Vamos hoje entender e compreender o que está por baixo, o que está por trás das pessoas que fumam cigarro. Esse está sendo considerado o maior vício da nossa humanidade, né? Depois do álcool e depois vem as drogas. Então manda para quem fuma escutar essa live, manda esse aviãozinho, chama gente, chama pessoas. Aqui também a gente vai falar hoje das pessoas que têm a questão com o álcool. Não falamos alcoólatra, né, visão sistêmica, porque quando você fala alcoólatra, você já está aí julgando aquela pessoa, né? Todos nós temos algum membro da nossa família que já teve questões com álcool. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão com o cigarro dentro desses vícios, e tem tantos outros vícios
que nem sequer a gente tem consciência, né? Os vícios, por exemplo, da comida, os vícios dos jogos, os vícios do sexo, da pornografia, os vícios das compras, os vícios dos próprios videogames que nossos filhos, muitos deles, a gente tem que ficar ali atento, os vícios das redes sociais. O que está por baixo, né, desses vícios? Vamos olhar tudo isso aqui hoje para falarmos com mais profundidade. A Magali está dizendo: acho você muito encantadora, você tem um brilho em sua face, muito linda. Muito obrigada, minha amada, muito obrigada. E eu sempre digo que eu sou um reflexo do seu espelho. Se você enxerga isso em mim, adivinha quem tem isso? Você. E na verdade, o que eu venho observando, né, ao longo desse meu crescimento dentro das mídias sociais é o quanto cada vez mais eu sou íntegra, eu sou inteira com quem eu sou. Sabe, quando você já toma consciência de que você sai daquele lugar de querer a aprovação, de querer entrar numa adequação de uma personagem ou de um avatar, para que todos ali fiquem com você? Não, isso não se sustenta por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde as máscaras caem. Então é importante aqui você ser você. Por isso que talvez vocês se conectam comigo, né? Porque aqui eu falo com humildade, com verdade, com integridade. Eu falo da minha própria vida, da minha própria experiência, dos meus próprios aprendizados. E com base nisso, vocês vão se conectando, né? Porque eu digo sempre que só faz sentido o que é sentido. Então, quando você sente essa verdade no que eu tô falando, quando você sente da forma que talvez eu possa trazer de um olhar compassivo, neutro, imparcial, sem ficar colocando rótulos e julgamentos, naturalmente você se sente acolhido, você se sente pertencido, você se sente abraçado e, claro, você vai se conectar. É uma consequência, eu aprendi isso, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Mandem aí o aviãozinho para o maior número de pessoas possível, mandem aí, porque a informação de hoje será muito importante, tá? Vamos começar esse conteúdo? Sejam todos bem-vindos, ó, família 3366 aqui presente, família, amo de paixão, clientes queridos, Sônia Garrido, amada da minha vida, do meu coração, amigas queridas, Patrícia Cárceres, eu vi entrando aqui também, você tá aí, Patrícia? Ó, eu quero falar para vocês que na quarta-feira, às 21h30, eu vou fazer uma live, fui convidada pela Patrícia Cárceres, que é uma mulher assim impressionante, ela trabalha com a comunicação, ela te ensina uma série de técnicas aí, importantíssimas para você se expressar, para você se comunicar, para você trazer quem é você para o mundo, mostrando para o mundo quem você é, a sua grandeza. E nós vamos falar sobre relacionamento e a clareza da comunicação nos relacionamentos. Essa live vai ser quarta-feira, às 21h, no perfil da Patrícia, tá? Eu vou colocar aqui nos meus stories para vocês acompanharem, chamando vocês para essa live. Vamos parar de conversa fiada, vamos parar de lero-lero, vou colocar aqui um pouquinho de água para a gente começar sobre esse tema muito profundo, muito sensível e muito reflexivo, delicado. Perdão. Alguma coisa me engasgou aqui. Já passou. Ok, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre os vícios hoje. Hoje a gente vai falar sobre os vícios dentro da visão sistêmica familiar. E honestamente falando para cada um de vocês, cada vez mais eu fico apaixonada, encantada pela constelação familiar e tenho aquela certeza e aquela clareza que eu tomei, sabe? Aquela decisão, aquela escolha muito alinhada, né? Não existe certa e errada. Aquela escolha alinhada com
o que faz sentido para mim e para minha vida, com o que tem feito sentido para cada um dos meus clientes, para cada um de vocês, minhas alunas. E, gente, é quando você sai da causa e vai para a origem. Você sai da causa e vai para a origem. É fundamental isso, porque você começa a receber todas as respostas dos seus porquês. Então, hoje a gente vai falar sobre os vícios. Os vícios, dentro da visão sistêmica familiar, ele traz a seguinte informação. E dentro de vários livros, de várias obras do Bert Hellinger, ele traz isso de uma forma muito ampla. Que a primeira frase que o Bert Hellinger traz quando a gente fala dos vícios é que ele fala: torna-se um viciado aquele a quem falta algo. Olha que frase profunda. Torna-se um viciado aquele a quem falta algo. Para aquela pessoa, o vício é um substituto. Então, para perceber. Torna-se um viciado a quem lhe falta algo, porque o vício é uma forma de substituir uma falta, de substituir um vazio, um gap, algo que está aqui dentro e que a pessoa não consegue lidar. Claro que isso está ligado às emoções, claro que isso está ligado às cargas emocionais, aos sentimentos, e muitas vezes, gente, não observamos isso. E quando um vício se inicia com uma determinada pessoa que tem esse desafio, vamos dizer assim, é uma forma que essa pessoa encontra de se reencontrar com o que falta. Esse reencontro do que falta é nutrido e suprido pelos vícios. Olha que coisa interessante de observar. E geralmente, quando uma pessoa entra nesses vícios, e geralmente perceba que é muito desafiador. Já parou para perceber quando uma pessoa tem algum tipo de vício, o quanto que é muito desafiador, é muito difícil para essa pessoa soltar esse vício? Porque ela não consegue enxergar em um primeiro momento o que ela pode fazer para a vida dela que vá nutrir e suprir algo que falta. Porém, ela não tem consciência desse algo que falta. Não. Ela tem ali uma consciência de que aquele vício transmite para ela, mesmo que seja em um curto espaço de tempo, que seja algo temporário, um falso prazer. Esse falso prazer tem um prazo de validade muito curto, né? E esse prazo de validade curto depende de cada vício. O ponto é que essa falsa sensação de prazer, que dependendo do que seja, dura ali alguns minutos, ok? Essa pessoa acredita que a vida só vai fazer sentido se ela seguir com esses vícios. E aí todos esses vícios são o que eu falei inicialmente aqui na nossa live. Esses vícios são o cigarro, o álcool, as drogas, a comida, os jogos, o sexo e por aí vai. Então, aquela falsa sensação de prazer que tem ali um curto espaço de tempo torna-se cada vez mais tão incessante, que naturalmente o viciado, ele aumenta o nível de dose. Olha como é que é interessante de observar isso. Ele aumenta o nível de dose. Ele aumenta a quantidade de vezes que ele consome aquilo para que ele se sinta nutrido, suprido, completo, porque essa falta é algo que é tão doloroso para essa pessoa,
é tão doloroso que ele acredita que se ele não consumir aquele vício, ele literalmente vai sucumbir. Uma pessoa que tem desafio com os seus vícios, ela acredita piamente que se ela parar de consumir aquele item que traz o vício para ela, ela não vai dar conta. E isso é tão real e tão verdadeiro que os próprios sintomas que cada pessoa tem quando estão nas verdadeiras abstinências é quando literalmente ela entra em contato com essa dor, com essa falta mais profunda. E tem um vício aqui, que são os novos vícios desses tempos modernos que nós estamos, que é muito importante ressaltar, que são os vícios dos medicamentos. Muitas pessoas não se consideram viciados ou até drogados em consumirem medicamentos. Você já parou para perceber, você já parou para observar o quanto que vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que se automedicam ou que constantemente vão em médicos para tomarem remédios o tempo todo? Quando se observa que num determinado momento e ponto da sua vida, aquele medicamento sequer já nem faz mais efeito. E isso fundamentalmente acontece com os medicamentos de tarja preta e com esses medicamentos que levam a gente para uma total o quê? Inconsciência. A primeira coisa que eu faço, a primeira informação que eu trago quando eu inicio um processo terapêutico com meus clientes é perguntar se eles consomem álcool, drogas, cigarro, algum tipo de vício e se ele consome medicamento. Quando ele me diz que consome algum tipo de medicamento, naturalmente, o que eu peço estrategicamente? Eu peço que eles me mandem pelo meu WhatsApp qual é o medicamento, quanto tempo toma, qual é a dosagem, como que ele se sente ao tomar esse medicamento e peço para ler na bula os efeitos colaterais daquele medicamento. Adivinham o que acontece? Quando aquela pessoa lê na bula os efeitos colaterais daquele remédio, daquele medicamento, ela se assusta, na verdade ela se assombra, porque sequer ela tinha parado para observar quais eram os efeitos colaterais daquele medicamento. E naturalmente, esses vícios começam a serem substituídos em cada momento da nossa vida por outros vícios. Porque nem sempre você vai manter o mesmo vício para sempre, tirando esses com dependência química. Você, ao longo da sua vida, você pode oscilar, você pode mudar os seus vícios. Pode acontecer de em algum momento da sua vida você ter um vício de compras, de comprar compulsivamente. Em algum momento da tua vida você diminuir, mas aí você vai para os jogos, você vai para os medicamentos, você vai para o álcool. Você começa a ir para a internet, para as redes sociais. Esse é um outro maior vício desse mundo atual que a gente está tendo. Percebe quanto tempo que talvez você nem sequer ainda mensure? Quanto tempo que você fica, que você perde literalmente na tua vida, estando nas redes sociais, olhando coisas ali que nem sempre estão agregando valor para você e para sua vida. Quando você para mensurar, existem aplicativos dentro do seu telefone que mensuram isso, você se surpreende que ao longo do dia você pode ter perdido ali de 4 a 5 horas dentro de um Instagram, dentro de um Facebook, dentro de um YouTube, dentro de algum desses sites aí, dessas redes de relacionamento.
Isso é um vício, além de ser uma grande distração, isso vira um grande dreno de energia. Agora, o que o Bert Hellinger fala que é encantador, né, para mim? Que toda essa falta que vem de uma falsa impressão através de cada vício, ela tem um objetivo claro. Ela tem uma pessoa certa e direcionada que tem aí uma informação para você. Geralmente, os vícios estão associados à falta do pai. A falta do pai é a maior causa dos motivos reais e profundos das pessoas que buscam os vícios como uma forma de suprir, de nutrir, de completar o que falta. Papai. E como Bert Hellinger fala, que nenhum de nós, mesmo sendo adultos hoje, você pode ter aí 20, 30, 40, 50, 60 anos, a tua vida inteira, independente da idade que você tenha, e você nunca vai ter isso sanado dentro de você até que você supra e nutra o teu pai dentro de você e da sua vida. É fundamental, é muito importante, porque quando existe a falta, pensa em você como criança. Nós, quando nascemos como criança, temos ali papai e mamãe. Se por algum motivo, e a gente tem aí N motivos, e eu como terapeuta trabalho com isso o tempo todo, N motivos, um pai vai embora, um pai abandona, um pai não tá ali, não criou. Às vezes o pai nem sabe que é pai, não tá registrado, aquela criança não foi registrada. E também temos os casos dos pais que estão presentes dentro das próprias casas e são muito mais ausentes do que imaginamos. Esses são os casos muito comuns que quando eu trago, vamos olhar as suas questões com o pai. Não, meu pai foi maravilhoso. Meu pai sempre esteve presente ali dentro de casa. Aí eu, que bom, ok. Vamos investigar isso. E quando eu começo a fazer a anamnese, quando eu começo a ir lá na sua primeira infância, na sua segunda infância, na sua terceira infância, quando eu começo a entrar no período escolar, quando eu começo a entrar em cada fase que é ali pontual e cirúrgica para cada uma das nossas crianças, nós começamos a identificar aonde estão ali os gaps, aonde estão essas lacunas, esses buracos, que mesmo que seu pai esteja presente dentro da tua casa, não foi preenchido pela percepção e pela expectativa que a tua criança tinha. Isso é muito profundo, isso é muito sério, porque quando adultos, nós entramos em algum tipo de vício como um grande anseio, como uma grande ânsia de nos reencontrarmos com o que foi perdido, com o que não foi visto. Então os vícios entram nas nossas vidas como um grande substituto, como um grande substituto para nutrir e suprir aquela falta. O ponto é que é importante você trazer aqui consciente, claro, que nenhum vício será capaz de satisfazer
essa falta. Nenhum vício será capaz de satisfazer essa necessidade. E por esse motivo, para um viciado, para uma pessoa que tem questões com vícios, é praticamente impossível parar de tomar a próxima dose, parar de fumar o próximo cigarro, parar de consumir o próximo produto, parar de comer o próximo alimento, parar de utilizar o sexo, a pornografia, porque isso também acontece dentro dos relacionamentos afetivos e amorosos, porque essa falta que não foi nutrida e suprida pelo pai, naturalmente, quando vamos para os nossos relacionamentos afetivos e amorosos, saímos numa busca incessante pelo pai, principalmente para nós mulheres. E mesmo que você seja mulher, e mesmo que você seja homossexual, a mesma coisa para os homens, a questão aqui está ligada ao masculino e ao feminino. E o masculino e o feminino dentro das nossas vidas tem como referência papai e mamãe. Então, para nós mulheres, termos um relacionamento saudável, afetivo e amoroso, temos como responsabilidade reconhecermos, inserirmos e aceitarmos o nosso pai como uma figura masculina, porque senão não vamos respeitar nenhum dos homens. A mesma coisa para as mulheres, para os homens, perdão, a mesma coisa para os homens. Se você não honra, se você não respeita o feminino que está ligado à sua mãe, possivelmente você vai sair pela sua vida projetando nas mulheres a falta dessa mãe. E como eu costumo dizer, um filho não transa com a mãe não transa com o filho, uma filha não transa com o pai não transa com o filho. E essa falta, essa necessidade vira literalmente um vício, porque esse vício ele vai continuar prosseguindo e perseguindo o pai. Percebe isso? Os vícios, eles têm como objetivo seguir prosseguindo na sua vida e perseguindo a falta do pai. É tão profundo isso, gente. É tão profundo isso. Por isso que eu tô falando que essa live, envia essa live para essas pessoas que você sabe que precisa escutar isso daqui. E quando a gente para olhar tudo isso, você começa, pelo menos da minha visão, né? Não sei se você enxerga dessa forma que está aqui nessa live. Você começa a entender e a compreender tantas coisas que possivelmente na sua vida hoje não tinham explicações. Tantas coisas que na sua vida hoje, seus porquês estavam sem respostas. E é justamente por esse motivo que eu criei o programa de 33 e 66 dias, porque dentro dessa proposta eu estou trazendo todos esses conteúdos aqui, a cada live, apenas como um gostinho, como um respiro do que lá dentro eu estou trabalhando, porque como consteladora, eu estou criando meditações sistêmicas familiares específicas para cada um desses temas. É um trabalho muito diferenciado, tá? Eu fui literalmente intuída para isso. Porque quando eu me deparo na minha própria vida, Cissa, como mulher, como mãe, como ser humano, eu tenho uma coisa comigo, eu me indigno. E essa minha indignação, ela me leva para um lugar de estudar, de pesquisar, de procurar um especialista, de procurar uma pessoa que vai poder me ajudar a enxergar o que ali eu não estou enxergando. E dessa forma, eu começar a acessar essas questões do meu inconsciente mais profundo para que possa ser trabalhado.
Porque o meu objetivo aqui, dentro dos meus conteúdos, dentro dos meus cursos, é trazer para você uma oportunidade, dentro da capacidade que eu tenho aqui, didática e de explicação, para que você possa ter uma oportunidade de mudar isso na sua vida. Porque o que fundamentalmente o meu trabalho traz na vida de cada ser humano é a união das famílias. É o estreitamento de laços entre papai e mamãe, filhos, relacionamentos. E quando você tem tudo isso harmonizado, naturalmente a sua vida vai fluir, a sua vida vai prosperar. Você vai fazer sucesso, você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Eu sei, gente, porque eu sou produto do meu produto. Se eu conseguir fazer isso na minha vida, colocando em prática todos esses aprendizados, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu não sou melhor do que ninguém. Vocês não são melhores do que eu e eu não sou melhores que vocês. Somos todos nós seres humanos fazendo os nossos melhores nesse caminho de evolução e de aprendizado. O ponto é que chega algum momento na nossa vida que a gente tem que ter a humildade de tomar consciência e ter a clareza de que a gente precisa de ajuda. Porque sozinho a gente possivelmente não vai conseguir sair dali. E com base nisso, eu quero te trazer aqui esse convite. Vem fazer esse trabalho, vem fazer esse curso, porque tem um valor super simbólico e vai te trazer uma oportunidade tão grande de você mudar isso no seu sistema inteiro. Porque basta, como Bert Hellinger diz, um membro da família querer, um membro da família, você consegue mudar, pertencer, equilibrar e dar a ordem dentro das leis do amor que a visão sistêmica familiar traz. E como a gente pode, com base nisso, como é que a gente pode ajudar um viciado? Não vamos falar viciado? Como que a gente pode ajudar uma pessoa que tem questões com os vícios? Como que a gente pode ajudar? Como que essa pessoa pode se ajudar? Bom, o primeiro ponto que eu tenho que trazer é a pessoa ter a clareza e a consciência de que ela está lidando com uma dor. Ela está lidando com uma questão interna que ela não está conseguindo dar conta sozinha. Então a pessoa praticamente sucumbe. A pessoa pensa que vai morrer. Porque a escolha consciente ou inconsciente de ir para os vícios é um suicídio consciente. É se matar aos poucos. É desistir da sua própria vida. E quando a gente leva isso para dentro, quando a gente leva isso para aquilo que está causando essa dor, quando você olha para as suas cargas emocionais, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para as suas mágoas, para os seus ressentimentos, para todas essas questões que todos nós, gente, isso não é privilégio de ninguém, todos nós passamos em algum nível. Você talvez possa acreditar que mesmo que a pessoa que tenha aí uma família que você acha que é aquela família margarina, que é aquela família perfeita, não existe isso. Todas as famílias, mesmo essas que você acha que é perfeita, têm as suas questões mais profundas para serem trabalhadas. Porque uma forma de ajudar essas pessoas é apoiá-lo a trazer para dentro dele o que falta. Apoiá-lo a trazer para dentro dele o que foi perdido. Apoiá-lo a trazer para dentro dele algo que ele nunca vai ser completo até que ele reconheça, até que ele insira
isso dentro dele. Por quê? Dessa forma, quando ele completa isso dentro dele, o vício acaba. O vício é supérfluo. Porque quando ele entende e compreende que o que está acontecendo ali é algo que ele não está sabendo lidar e que tem a ver com essa falta, naturalmente ele começa a olhar para o vício como uma fuga, como um mecanismo de proteção, de defesa, e que aquilo não está o apoiando, aquilo não está ajudando ele na vida dele a ser quem ele é. Percebe que todas as pessoas que têm questão com vício, ela consome o que tem ali como vício e no segundo seguinte se arrepende, chora, se ajoelha, pede perdão a Deus, pede ajuda para os familiares. Você já teve conhecimento ou você já presenciou na tua própria família ou até você já passou por tudo isso? Todos nós. Um dos vícios que hoje é mais difundido nos tempos que a gente está vivendo são os medicamentos e o cigarro. Percebe que tem pessoas que consomem o cigarro e nem sequer acham que é um vício. Ainda tem pessoas que dizem assim, não, Cissa, eu fumo, mas eu não trago. Eu só solto a fumaça. E olha aqui, que interessante, né? Percebe que, por exemplo, nos maços de cigarro, a Organização Mundial de Saúde fez uma campanha imensa, colocando ali fotos até chocantes de pacientes em fase terminal por causa de cigarro, dizendo que o cigarro mata. E mesmo assim, isso não assusta os fumantes. Vocês já pararam para observar isso? Até se você é fumante aqui e você está escutando essa live, você já parou para refletir isso? Você já parou para refletir que você está ali vendo algo que está diante do seu nariz, que está dizendo que aquilo te mata, que aquilo causa câncer, que aquilo causa uma série de coisas dentro de você e essa pessoa não se assusta. E eu vou explicar para vocês o porquê. Sabe por quê que elas não se assustam? Elas não se assustam que aquilo vai matá-las, porque para elas, só um minuto, perdão, só um minuto. Para elas acreditam que ainda é mais mortal viver com aquele sentimento de algo que falta, que no seu mais profundo interior é desesperador, do que a morte propriamente dita. Inclusive, tem alguns que dizem que é melhor até morrer do que sentir essa dor. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade disso. Para essas pessoas, o sentimento de algo tão forte que lhe falta, papai, é muito mais forte e doloroso do que a morte propriamente dita. Isso é muito profundo. Quando eu digo que é o suicídio consciente, a pessoa escolhe morrer.
ela escolhe morrer do que sentir pela vida essa dor, essa falta que está aqui, dentro dela. E é uma dor tão profunda, gente, tão profunda. A gente não pode julgar ninguém, meus amores. Quando você tiver diante de você um familiar, um amigo, uma pessoa que no mínimo você tenha carinho, amor, respeito, que tenha algum desafio com os seus vícios, tudo que essa pessoa precisa é de amor, é de compreensão, é de acolhimento. E eu vou trazer nessa live aqui, uma forma de como você pode apoiar uma pessoa que tenha desafio com os vícios. Porque primeiro ponto é como é possível levar ou trazer, né, o pai para aquela pessoa para suprir essa falta. Como é possível isso? E aí a gente já se depara com uma série de possíveis bloqueios ou barreiras, porque dentro da dor das nossas crianças feridas, muitas vezes nos afastamos dos nossos pais, como eu tenho ensinado dentro do programa de 66 dias, né? Nos colocamos na cadeira do juiz, dando sentenças inafiançáveis, impagáveis para os nossos pais, esquecendo que eles são simples pessoas e seres humanos que estão fazendo aqui o seu melhor para crescer, aprender e avançar. É muito desafiador. Então, o segundo ponto importante para você ajudar uma pessoa que tenha questões com vício é que ela sente um profundo prazer ao consumir esse vício. Ela sente um profundo prazer, uma profunda satisfação. Porque a cada cigarro, a cada bebida, a cada coisa que ela tem ali como um vício, ela ali encontra uma forma de preencher o que falta no seu peito. Quando um fumante está tragando, esses dedos estão ligados direto ao chakra do coração. Então, a cada tragada, a cada momento que a fumaça é ingerida, seu pulmão é preenchido por algo que falta. E esse preenchimento falso diz: Pai, eu insiro você dentro de mim. Pai, eu trago você para dentro de mim. Porque pro fumante, a fumaça é uma forma incessante de trazer a presença do Pai. É como ele dizer: eu tomo você, papai, na minha vida e dentro do meu coração. O mesmo acontece, por exemplo, para quem consome o álcool. As pessoas que têm questão com o álcool, elas inconscientemente, ao pegarem um copo com a sua bebida, elas brindam com o próprio Pai antes de beber. Brindam com o próprio Pai e bebe lentamente cada gole, como se tivesse sorvendo, trazendo seu Pai naquele gole de bebida por bebida, para se sentir preenchido pela falta desse homem dentro da sua vida, dentro do seu peito, dentro do seu coração. Por isso é tão desafiador. Então, para quem tem questões com o álcool e com o cigarro,
Quer acender um cigarro atrás do outro? Percebe que tem períodos na vida que pro fumante, por exemplo, se estiver passando por situações desafiadoras, praticamente acende um cigarro no outro. Acende um cigarro no outro, um cigarro no outro, cigarro no outro. Porque está acessando ali aquela ansiedade, aquele medo, aquela falta, aquela questão. Então o cigarro vai nutrindo isso. Percebe que para uma pessoa que tem questão com o álcool, ele tem o desafio de parar. Ele quer sempre uma próxima dose, uma próxima dose, uma próxima dose, porque ali ele está brindando com o teu próprio pai. Ali ele está trazendo o seu próprio pai. Até que ele só para quando literalmente ele cai no chão. Quantas e quantas pessoas que têm questão com álcool só para quando praticamente entram num coma alcoólico, quando desmaiam, porque o seu sangue já está tão tomado de álcool, que naturalmente o corpo, como uma forma de mandar um estado de alerta, te desmaia, para que você possa dizer ali, para. E o que acontece com essa pessoa quando ela acorda? Ela entra em contato com um choro profundo. Ela entra em contato com uma coisa tão profunda. Sim, a prostituição também, eu falei aqui, Tuti, que é através do sexo, da pornografia e da promiscuidade. É o que vai completar a pessoa em relação à falta do pai. Os vícios das compras, por exemplo, estão ligadas à valorização. Pessoas que têm compulsão por comprar só se sentem importantes e valiosas porque não foram vistas pelos seus pais. Se tiverem com uma roupa de marca, se tiverem bem arrumada, se tiverem com uma bolsa de grife, é como dizer para o pai: ei, olha para mim, eu sou valiosa. E aí coloca isso pela compra compulsiva. E percebe que muitas pessoas que têm essa questão, quando chega em casa e se depara com tudo que comprou, percebe que nada daquilo, na maioria das vezes, nem faz sentido para ela. Quantas e quantas pessoas compram e depois doam, fazem bazar, coisas com etiquetas, compram simplesmente porque querem nutrir e suprir a falta do papai. Essa presença masculina na nossa vida, tanto como homem ou como mulher que você está aqui assistindo essa live, é algo que só é possível quando esse homem é trazido para dentro de você. E trazer esse homem para dentro de você não necessariamente significa que você tem que colocá-lo dentro da tua casa. Talvez o seu pai já esteja até em outro plano. Por isso que dentro da visão sistêmica familiar, o Bert Hellinger fala, nunca é tarde para trazer papai e mamãe para dentro de nós. O ponto é como talvez você enxergue e pense sobre isso. Porque talvez você possa até acreditar que você honra teu pai e tua mãe. Talvez você possa acreditar que eles estão aí dentro de você. E o ponto é, o quanto que você julga, o quanto que você critica, o quanto que às vezes você até fala mal do teu próprio pai. Porque você pode ter aí o pai que você até considera maravilhoso, mas percebe se em alguns momentos você não o julga? Percebe se em alguns momentos você o critica? Percebe se em alguns momentos as dualidades que eu venho tanto ensinando dentro do programa de 66 dias, do certo e errado, do pode e do não pode, do deveria e do não deveria, traz para você uma
exclusão do seu pai. Porque quando você tem uma visão contra a algo que é real e que você está vivendo ali na sua vida, isso é uma exclusão. Quando nós abominamos algo ou alguém em relação às suas atitudes e escolhas, nós estamos excluindo. Quando a gente fala mal de alguém, estamos excluindo essa pessoa. Porque lembre-se, a gente abomina, a gente exclui aquilo que está dentro da gente. Porque abominamos e excluímos isso da gente. Então, excluir aquela pessoa é uma forma inconsciente de se livrar de algo seu que você não está dando conta de acessar. Isso é exclusão. E essa exclusão começa de você com você mesma. Porque enquanto não concordarmos, que é diferente de aceitarmos, enquanto não concordarmos que papai e mamãe são pessoas fazendo o seu melhor, não foram perfeitos e nem serão, assim como você também não é e não será com seus filhos, você está excluindo esse homem e essa mulher da sua vida. E fundamentalmente aqui para as mães, eu quero trazer uma informação muito importante, muito clara, que eu já trabalhava isso, quem me acompanha aí há 4, 5 anos atrás, que nas redes sociais eu estou aqui há mais há 5 anos, já trabalho com isso há 15 anos. Cuidado, por favor. Eu peço por favor, porque é tão grave isso. Cuidado, mães, com o que vocês falam dos pais dos seus filhos. Cuidado com as exclusões que você já está embutindo na cabeça dos seus filhos. Porque essas exclusões já está trazendo para essas crianças, jovens ou adultos, a falta do pai. Nenhum filho, Bert Hellinger diz, nenhum filho, seja ele a idade que for, quem for, a idade que tenha, ele vai ser inteiro e completo sem o pai. Então, para as mães solteiras, para as mães separadas e divorciadas, seus filhos são feitos com metade sua e metade desse homem. E isso torna seu filho completo. Quem me acompanha aqui há muitos anos, até antes de ter essa informação pela constelação familiar, eu sempre honrei o pai dos meus filhos. Eu nunca falei mal do pai dos meus filhos para os meus filhos. Na verdade, nem para ele, nem para ninguém, porque hoje eu tenho muita plena consciência da minha parte responsável e da parte responsável dele para o nosso casamento ter acabado. Porque enquanto você falar mal ou você não aceitar o pai dos seus filhos, você está falando mal e não está aceitando os seus filhos. O ponto é que quando você acha que isso está só em você, tá tudo bem. Com a visão sistêmica, agora eu quero complementar isso para você. Com a visão sistêmica familiar, sem um pai, essas crianças, esses jovens e esses adultos vão desistirem das suas próprias vidas. Vão entrar em depressão, vão acessar tristeza profunda, vão se excluírem da sociedade, vão se trancarem nos seus quartos, vão desistirem deles mesmos, porque a vida não vai fazer sentido até que esse que falta
que é o pai, tome esse lugar dentro dele. Isso é muito sério, gente. Isso que eu tô falando é muito grave. Porque agora você não tá, que eu não tô falando mais só sobre você. Eu tô falando sobre seus filhos. E se você ama seus filhos, se seus filhos são realmente importantes, especiais para mim, são a razão do meu viver, por favor, para agora. Para agora. Porque daqui a pouco, daqui a bem pouco tempo, você vai começar a ver todos esses impactos que aqui eu tô falando. E essa live vai estar salva para você poder enxergar isso. E aí, você vai ver o que é ter um problema. Porque qual mãe que vai ter uma vida plena e completa, feliz e realizada, vendo seus filhos infelizes? Eu acredito que nenhuma. Por mais inconsciente que essa mãe possa ser. Nenhuma, porque é um instinto de proteção da mãe. E hoje a gente está vivendo muito isso nessa realidade atual. Das mulheres matriarcais que assumiram a própria gestão das suas vidas, como eu, por exemplo, isso é maravilhoso, e não inserirem seus pais. Isso é algo muito importante. E sim, Tuti, o viciado, vamos colocar as questões, as pessoas que têm questão com vício, né? Ele não escuta em um primeiro momento porque ele acredita que ninguém vai compreendê-lo, que ninguém vai entendê-lo. E dependendo das questões que ele teve com o seu pai, para ele se torna praticamente inconcebível aceitar esse homem. Por isso que talvez mandar essa live para essa pessoa, quem sabe eu posso estar sendo aqui um instrumento de Deus, como eu me coloco no meu trabalho, e essa pessoa escute. E desde já, eu coloco essa live na luz, para que ela alcance todas as pessoas que nesse momento, tudo que mais merecem é escutar. Eu entendo a sua dor, eu compreendo você. Vem comigo, eu te dou a mão. Você consegue isso. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. O Instagram já vai me derrubar. Eu vou ter que encerrar aqui a nossa live. Muita gratidão. Até quinta-feira, no nosso próximo tema. Quarta-feira, eu vou fazer uma live com a Patrícia e depois eu divulgo para vocês. Gratidão. Amo vocês também.